Olá, vamos para mais um vídeo do nosso quadro Personalidades da Torá. E dessa vez vamos falar de Or HaChaim HaKadosh, que se chamava Rabi Chaim Ben Attar. Mas antes, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar quem vocês querem que eu fale da próxima vez. Vamos então falar sobre a vida do Or HaChaim HaKadosh. Or HaChaim é o livro que ele escreveu, que ficou famoso, então geralmente os sábios recebem o nome dos seus livros. E ontem foi o aniversário de falecimento dele, anteontem, na verdade, desculpa, então é por isso que eu estou fazendo essa semana. A gente sabe que tinha a comunidade judaica que vivia principalmente na Espanha, entre mais ou menos o ano 1000 e 1500, e no ano 1492, depois tinha a Inquisição, teve finalmente a expulsão dos judeus da Espanha, e os judeus tiveram que sair, sem nada, deixar tudo para trás e procurar outros lugares para viver. Muitos desses judeus escolheram descer para o norte da África, estavam na Espanha, foram para o sul, atravessaram o Estreito de Gibraltar e foram para o norte da África e se estabeleceram no Marrocos. A comunidade judaica ficou numa cidade muito próxima à capital, que era do outro lado do rio, que chamava a cidade de Salé. E o principal sábio que tinha na cidade era o Rabino Chaim. Sim, não o nosso Rabino Chaim Ben Attar, que é o Or HaChaim, mas o avô dele. E assim, então, o Rabi Chaim teve um filho chamado Rabi Moshe e o seu neto, então, o Rabi Chaim Ben Attar. Por que Attar? Porque a família dele vendia perfumes e, em árabe, Attar é perfumes, então era uma família que tinha comércio de perfumes e tal, e a família tinha posses e tal, então ele tinha dinheiro já do lado da família, assim ele pôde se dedicar no início da vida ao estudo da Torá. Ele nasce em 1696 e assim ele começa a estudar, até os 9 anos ele estuda com seu avô e aprende a Torá com o avô dentro de casa. Depois tem perseguição lá, porque lá no Marrocos tinha uma condição favorável dos governantes, mas sempre que tem uma oposição, uma guerra, ou fome, ou a economia não vai bem, o que acontecia? É sistemático, iam para os judeus e saqueavam os bens dos judeus, ou cobravam imposto dos judeus, e assim então começaram a saquear as casas, então ele se muda para uma outra cidade mais no interior, que era Maknes, que eles também tinham lá, lá que na verdade é onde a família trabalhava para conseguir dinheiro, onde tinha, sei lá, o ofício de que vendia os perfumes, não sei direito como funcionava o negócio da família, e lá então ele fica até os 12 anos, depois a situação melhora, ele volta, depois piora, ele vai de novo, no final tem fome, e aí a situação fica insustentável para os judeus, que todo o governo quer tirar dinheiro dos judeus, então ele resolve fazer, e nesse meio tempo ele começa a ter muitos alunos, ficar muito famoso, o Marrocos todo já conhecia ele, as pessoas iam lá estudar com ele, ele era visto como uma pessoa especial mesmo, com pouca idade, Em 1737, então, ele resolve fazer algo diferente, que é ir para Israel, fazer aliá. Muito cedo, historicamente falando, antes de existir sionismo, antes de tudo. Só antes, que é uma história interessante, que quando ele tinha os seus alunos que estavam com ele, ele fazia questão de vez em quando, nas datas festivas, abater um carneiro, um boi, alguma coisa assim, para ter carne para o Shabat, para as festas, para os alunos. Uma vez, como estava com muita fome, ele abateu e tinha carne só para os alunos. Um dia, uma outra pessoa rica queria essa carne. Ele falou, não, eu não sou açougueiro, aqui essa carne é para os meus alunos vão ter carne e não tem carne para você. Porque ele falou, eu pago bem, não estou vendendo. A carne é para os alunos. Então, ele viu um aluno, esse rico, e falou, esse miserável aí, você vai dar carne, não sei o que lá. Foi embora. O Rabi Chaim, o Or HaChaim, ficou quieto. Quando ele dormiu, ele sonhou que Deus falou para ele, porque você ouviu uma humilhação de um sábio de Torá, que é o seu aluno, e você não se manifestou, por isso tem um decreto forte contra você. Então o que ele faz? Ele faz um negócio chamado galut, exílio, que é o seguinte, você sair da sua casa sem quase nada, o mínimo possível, e vagar pelas cidades que as pessoas não te conhecem, antigamente não tinha identidade, não tinha nada, sem divulgar quem você é, e assim ficar por um ano. E assim ele fica um ano vagando, não dizendo que ele era um famoso rabino do Marrocos, e assim tem várias histórias interessantes. E durante essas peregrinações ele acaba escrevendo o rascunho do seu livro famoso, Or HaChaim, tá bom?
Nisso, então, ele em 1737, voltando, ele resolve ir para Israel com seus alunos. Então, no final, são 10 alunos, no final, junto com as esposas, são 30 pessoas, e ele resolve, então, ir para Israel, mas isso ele vai passando de cidade em cidade para divulgar que está indo para Israel, e também ele queria passar na Itália para poder publicar os seus livros. Antigamente não era tão fácil publicar livros. Então assim, ele vai de Salé, ele sai para Maknes, de Maknes ele vai para Fez, em Fez tem uma fome muito grande, ele vai para Tetuan, depois ele sobe para Argélia, da Argélia ele vai para a Itália, para Livorno, e lá ele consegue publicar seus livros. Em todos os lugares que ele passa, ele é recebido com muita honraria, e ele vai pegando dinheiro de arrecadação das pessoas para poder fazer o grande projeto que é fundar uma yeshiva chamada Knesset Israel em Jerusalém. Então, ele consegue doações, ele publica seus 2 livros, o que se chama Ora Chaim e o outro é o Pritor, são 2 dos livros, no final ele publica 4 livros no final da vida, no total. Depois vai para Sicília, de Sicília vai para o Egito, para Alexandria, e de lá ele vai para Israel. Em Israel ele queria ir para Yafo, no final o comandante do navio, né, tem uma tempestade no caminho, como sempre e tal, acaba atracando, em vez de em Yafo, em Yaco, ele erra. Ele fala, errou o lugar, não sei o que lá, mas aí descobrem que em Yafo, em Jerusalém, naquela época tinha uma pandemia. Todo mundo tinha que ficar de quarentena dentro de casa, tudo fechado, comércio fechado, ninguém podia trabalhar. Ele falou, ainda bem que a gente foi para o norte, que aí não tem pandemia, então foi uma providência divina. Então ali ele fica e não pode ir para Jerusalém, que é o sonho dele, que era todo o planejamento, era fazer uma yeshiva em Jerusalém, porque tem uma pandemia. E lá fica um tempo, então ele fala, por enquanto, então vamos fundar uma yeshiva aqui. Então ele funda, lá com 11 sábios, 4 alunos, fundam essa yeshiva. Depois ele acaba indo visitando Haifa, Tveria, os túmulos dos sábios que viviam, dá uma passeada para os... Depois que avisa, acabou a pandemia em Jerusalém, pode voltar. Então ele fala, agora a gente vai para Jerusalém, chegam em Jerusalém, lá eles fundam a yeshiva. Em Jerusalém a situação era de extrema pobreza, quase não tinha judeus, muito pobres, sem estrutura, sem comunidade. Lá ele funda uma yeshiva num lugar meio escondido, que não passavam muitas pessoas, para ninguém saberem que lá tinha um estudo de Torá, senão iam contra, podia dar algum problema, né? Interessante que essa yeshiva até hoje existe, né? E o nome da rua se chama Ora Chaim, que é quem já foi... para Jerusalém, para o Kotel, né, para o Muro das Lamentações, sabe que entrando pelo portão de Yafo e descendo, você acaba, quando chega no bairro judaico, você desce por uma ruazinha assim, até que chega realmente, você vê uma praça grande. Aquela rua é Ora Chaim, que lá era a yeshiva que ele estudava, num lugar bem pequenininho, que era o que tinha possibilidade na época, sim. E ali ele começa a atrair vários sábios, por exemplo, o maior aluno dele, que se foi o Rabi Chaim também, Yosef David Azulay, chamado Balahida, um dos maiores sábios da geração, também estudou, o maior aluno do Ora Chaim. Ele acaba falecendo aos 47 anos e sendo enterrado no Monte das Oliveiras, tá? E ele não tem filhos homens, tem filhas mulheres, tá? Então essa é mais ou menos a vida do Ora Chaim. O que mais a gente pode falar sobre ele? Que contemporânea a ele viveu, como eu já falei, o Baal Shem Tov. Né, na Europa, o líder da Hassidut, o Ora Chaim era sefaradi, né? E o Baal Shem Tov, quando ele vê os escritos do Ora Chaim, fica fascinado, ele fala, uau, que livro! Tudo que eu penso está nesse livro, e até seguidores dizem que não tem nada que o Baal Shem Tov falou que não tem uma origem no livro do Ora Chaim. E aí ele chama o livro de Ora Chaim HaKadosh, o sagrado. Esse livro é o livro sagrado e manda todos os seus seguidores estudarem, junto com o comentarista do Rashi, o comentário do Ora Chaim sobre a Torá, e até hoje. Então o Ora Chaim vem publicado nas edições e é um comentarista muito famoso graças a isso, e por isso o nome HaKadosh, né, o sagrado, porque é como o Baal Shem Tov vê. Lá em Jerusalém, a yeshiva dele funciona, mesmo depois da morte dele, tem vários, né, líderes de yeshiva, que são casas de estudos, até que 70 anos passa para as mãos dos Ashkenazim, que são os alunos do Gaon Mivina, que a gente já citou ele também, que ele manda os alunos para Israel, e esses alunos então fundam, chegam no lugar que já tinha essa yeshiva, então eles fazem também a comunidade deles por volta dessa yeshiva do Ora Chaim HaKadosh. Então, mais ou menos essa é a vida dele. Eu queria terminar só com uma história posterior, para ver a influência dele. O Ora Chaim, ele era muito a favor de fazer aliados dos judeus irem para Israel, isso em 1700 e pouco,
que ninguém falava disso, né? Quase ninguém fazia ali, era muito difícil, é perigo de vida, como eles quase naufragaram no caminho entre Alexandria, né, e Iaco, a tempestade no oceano era alguma coisa muito difícil, as pessoas não pensavam nisso. E ele falou, está escrito na Parashá Behar, ele escreve que a pessoa ela tem que se esforçar para ir para Jerusalém, para Israel e não ficar acomodado, porque ele fala que é um pecado dos grandes sábios da geração ficarem na diáspora, né? Então ele começa com ideias sionistas, também na Parashá em Kitavó, ele fala que é uma mitzvah da Torá fazer aliá e plantar na terra de Israel e assentar na terra de Israel, sim? E um descendente dele, que se chama, deixa eu ver o nome dele, Rav Shmuel Bibes, ele era rabino de uma comunidade na Grécia, e nos anos 1839 e 1840 ele resolve seguir os planos do avô dele, do Or HaChaim, e ele faz uma caminhada pela Europa para despertar os judeus a fazerem aliá, despertar os judeus a voltarem para Israel, voltarem para Jerusalém. E nessa caminhada ele acaba encontrando um rabino que chama Rabi Yehuda al-Kalai. Esse Rabi Yehuda al-Kalai recebe, até ele escreve no livro, que quando ele encontrou esse grande cabalista e tal, ele explicou que o objetivo dos judeus é ir para Israel e não adianta ficar esperando o Mashiach, assim, a pessoa tem que ser ativo e conseguir ir para Israel. E assim, no mesmo ano que ele encontra então o neto do Or HaChaim, ele escreve um livro chamado Minchat Yehudá, que lá ele é talvez um dos primeiros precursores do sionismo, conhecido pela história, é só procurar aí no Google, que ele escreve então que os judeus não têm que ficar esperando que Deus resolva tudo, e sim o despertar físico provoca o despertar espiritual, que só quando os judeus voltarem para Jerusalém que realmente Deus vai fazer com que chegue o Mashiach e todas as questões espirituais, tudo depende do judeu sair do exílio. Como está escrito que Deus fala, volte para mim que eu retornarei para vocês. O que ele fala, volte para mim? Volte para Israel, que aí eu vou retornar para vocês. A presença divina vai recair sobre vocês. E assim, então, ele é o percursor do sionismo. E ele vivia na cidade de Belgrado. Interessante que aluno dele é o pai de Theodor Herzl, né? O avô do Theodor Herzl era quem tocava o shofar em Rosh Hashanah na sinagoga do Rav Yehuda al-Kalai. E Theodor Herzl com certeza recebeu essas ideias em casa e futuramente ele escreveu o famoso livro O Estado Judeu, fundar o Congresso Sionista, o que ia causar claramente que 50 anos depois ia ser fundado o Estado de Israel. Então a gente vê aqui toda a linhagem da ideia sionista começa com o Or HaChaim, chegando no Theodor Herzl e assim ele influenciando os judeus e a política até que o Estado judeu de Israel foi criado e hoje eu estou aqui. Muito obrigado, se gostaram, curtam o vídeo, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e até a próxima.